Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O trabalho da Polícia de São Paulo para identificar os palmeirenses que atacaram o ônibus da torcida do Cruzeiro. O confronto deixou 17 feridos e um morto. No Rio de Janeiro, a Delegacia de Homicídios investiga a morte de um casal de idosos na Ilha do Governador. Fim de semana com chuva provoca estragos em Belo Horizonte. E ainda, 51 cidades definiram os prefeitos neste domingo no segundo turno das eleições municipais. Segunda-feira, dia 28 de outubro, agora no Brasil TV. A polícia de São Paulo analisa vídeos da emboscada sofrida por torcedores do Cruzeiro ontem de madrugada para identificar os criminosos. Segundo as investigações, os cruzeirenses foram atacados por torcedores do Palmeiras. Um torcedor do Cruzeiro morreu e 17 ficaram feridos. 2 cruzeirenses feridos gravemente na cabeça tiveram alta do Hospital Estadual de Franco da Rocha ontem. Um terceiro torcedor permanece internado em estado grave. A família dele chegou ainda pela manhã ao hospital. Às 5h22 da manhã de ontem, uma câmera de monitoramento da rodovia Fernão Dias registrou o momento em que um grupo invadiu parte da pista na região de Mariporã, na Grande São Paulo. Os alvos eram integrantes da torcida organizada Máfia Azul, de Minas Gerais. Eles retornavam de Curitiba, onde o Cruzeiro jogou com o Atlético Paranaense. Os criminosos lançaram fogos de artifício em direção a 2 ônibus. E com paus e barras de ferro avançaram contra os cruzeirenses. Nessas imagens é possível ver que algumas pessoas se jogam do ônibus em chamas. Olha o que está acontecendo, meu. Nossa, tem gente no ônibus. O cruzeirense José Vitor Miranda sofreu queimaduras em diversas partes do corpo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. 17 torcedores do Clube Mineiro ficaram feridos. Os cruzeirenses prestaram depoimento e deixaram a delegacia escoltados por batedores da Polícia Rodoviária Federal. A polícia disse que vai usar imagens das câmeras de segurança e dos vídeos compartilhados em redes sociais para identificar os agressores. Os policiais apreenderam paus, barras de ferro e pregos usados para furar os pneus dos ônibus. A Polícia de São Paulo investiga se foram integrantes da torcida organizada do Palmeiras, Mancha Alviverde, que fizeram a emboscada. O Ministério Público disse que vai acompanhar a investigação da Polícia Civil para identificar e responsabilizar os envolvidos na morte e ferimentos aos cruzeirenses. E o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, disse que também vai investigar torcidas organizadas que agem como facções criminosas. Justamente para poder entrar dentro dessas torcidas, verificar, de fato, todos os elementos através de inteligência, através da estratégia, que envolveram não só esta ação, como outras ações que já vêm sendo praticadas por esse grupo. Nesse caso específico do domingo, evidencia sem dúvida nenhuma um ajuste criminoso, uma vontade de ir até aquele local e partir para o que fosse possível, né? Isso tudo faz com que se trate essa questão como uma espécie de facção, de organização criminosa que saiu naquela manhã para a prática desses crimes. Os suspeitos que participaram da emboscada vão responder pelos crimes de homicídio, lesão corporal, associação criminosa e incêndio. A torcida Mancha Alviverde negou que tenha organizado, participado ou incentivado qualquer ação relacionada à emboscada contra os cruzeirenses e que não pode ser responsabilizada por ações isoladas de cerca de 50 torcedores. A Mancha Alviverde disse ainda que lamenta profundamente o ocorrido e repudia com veemência a violência. Nós procuramos a torcida Máfia Azul, que não quis se manifestar. O Cruzeiro disse que lamenta profundamente mais um episódio de violência e que é preciso dar um basta a atos criminosos. O Palmeiras disse que repudia as cenas de violência e defendeu a punição dos criminosos com rigor. A polícia fechou uma clínica de estética em Fortaleza e prendeu uma mulher suspeita de exercer ilegalmente a medicina. O caso foi na última sexta-feira, mas só hoje a Polícia Civil divulgou as informações.
Essa mulher foi presa por exercer ilegalmente a medicina, a profissão de médico. Ela atuava ali de forma clandestina em um condomínio que fica ali no bairro Parque Iracema, aqui em Fortaleza. A polícia capturou com ela vários materiais que comprovam realmente o exercício ilegal da profissão, como medicamentos, anestésicos, equipamentos, máquinas de procedimentos estéticos. E é importante salientar que a mulher já responde, ela já tem antecedentes criminais e ela responde por crimes de integrar a organização criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a fé pública. Nós vamos ouvir mais detalhes com a delegada responsável pelo caso. Ela praticava as condutas, ela anunciava em redes sociais, sobretudo, a realização de diversos procedimentos como botox, aplicação de PNDO, mini lipolaser. Ela se anunciava como doutora, E quando a equipe chegou no local, ela foi dizer que tinha feito o curso. E a primeira providência que nossa equipe fez foi pedir a comprovação dela. E ela não apresentou. E já na delegacia, quando ela foi conduzida coercitivamente, ela apenas disse que era autônoma. Não apresentou nenhuma qualificação que a autorizasse a praticar esses atos. Foram enterrados no fim da tarde o casal de idosos morto na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Um homem de 68 anos e uma mulher de 76. Eles foram brutalmente agredidos dentro de casa e tiveram alguns objetos roubados. O crime aconteceu nessa casa, que fica na rua Amanda Guimarães, na Portuguesa, Ilha do Governador. O casal Selma Muniz Santos, de 76 anos, e Antônio Rocha Santos, de 68, vivia aqui. Eles foram encontrados mortos ontem, no começo da tarde. Selma estava em cima da cama, no quarto, com as mãos amarradas e marcas de agressão. Antônio foi encontrado perto do banheiro, com um ferimento na cabeça. Dentro da casa, a PM encontrou essa faca suja de sangue e esse objeto de madeira que pode ter sido usado na agressão. Selma e Antônio moravam na casa há mais de 25 anos. Ontem, parentes foram à casa para visitá-los e estranharam a demora para que abrissem a porta. Logo depois, encontraram um casal morto lá dentro e chamaram a polícia. As mortes de Selma e Antônio chocaram a vizinhança. Os dois eram muito queridos no bairro. Super dóceis, um casal harmonioso. Toda vez que me via, falava comigo. Ela me abraçava, entendeu? Ele também me abraçava. Conheço os filhos dele também, que sempre estava vindo aqui visitar eles. E é um casal que não tinha problemas, não tinha nada assim que alguém pudesse vir e querer fazer algo contra eles. Selma trabalhou muitos anos numa escola pública da região. Alunos e ex-colegas se manifestaram nas redes sociais. Estou em choque, minha querida e eterna professora. Trabalhei com a dona Selma por anos, que tristeza. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. A polícia vai analisar imagens de câmeras de segurança da rua para tentar identificar os envolvidos no crime. Hoje de manhã, parentes do casal estiveram no Instituto Médico Legal do Centro. Ninguém quis gravar a entrevista, mas os filhos disseram que os 2 celulares e uma carteira foram levados do imóvel. No Tocantins, 2 homens morreram numa troca de tiros com a polícia militar. O confronto aconteceu depois que os policiais chegaram até uma fábrica de cigarros que, segundo as autoridades, é ilegal. A fábrica clandestina fica nessa estrutura, na zona rural de Dianópolis, a 338 quilômetros de Palmas. A polícia militar foi até o local depois que a PM da Bahia apreendeu um caminhão de cigarros contrabandeados em Feira de Santana e informou que a carga teve origem no Tocantins. Os policiais que fizeram o flagrante chegaram a monitorar o prédio com um drone. Segundo a PM, quando eles se aproximaram, os seguranças da fábrica começaram a atirar. Eles atiraram nos policiais e evadiram para o mato, para a região de mata. Eles foram localizados na mata, onde houve novo confronto, nova troca de tiros, e eles foram neutralizados e vieram a óbito. Os mortos são de Minas Gerais e do Piauí. Um homem que seria o gerente da fábrica foi preso. A capacidade estimada de produção nessa fábrica clandestina é de até 1 milhão de cigarros por dia. 6 marcas são produzidas aqui.
Todas são do Paraguai e não têm autorização para serem comercializadas no Brasil. Existe ainda a suspeita de que os trabalhadores eram mantidos em cárcere privado, em situação semelhante à escravidão. Os policiais encontraram um alojamento com capacidade para até 18 pessoas, em condições precárias. Nenhum suposto funcionário estava no local. A Polícia Federal foi chamada e investiga o caso. Uma perícia já foi feita na fábrica. Totalmente clandestino e, inclusive, presentes no local, indícios de que os trabalhadores que aqui atuavam, eles eram paraguaios e foram trazidos de lá justamente com esse intuito de proceder à fabricação desses materiais. A Polícia Federal investiga ainda se uma das máquinas usadas na fábrica é a mesma que foi furtada da cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, em março deste ano. O inquérito policial ele já foi instaurado e, no âmbito desse inquérito policial, serão apuradas diversas circunstâncias. Dentre elas, o desaparecimento desse maquinário do Rio de Janeiro e a possível utilização, a possível presença desse equipamento aqui na cena do crime. A gente fala agora do incêndio na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, no município de São Bento, no Maranhão. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a igreja em chamas. Esse incêndio aconteceu ontem por volta de 11 horas da noite, no último dia de celebração do festejo de Nossa Senhora dos Remédios, no bairro Outra Banda, em São Bento, município da Baixada Maranhense. Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, é possível ver que as chamas tomaram conta de toda a igreja, que ficou completamente destruída. Segundo a polícia, que esteve no local, apesar dos danos irreparáveis, ninguém ficou ferido. Todos os fiéis já tinham ido embora da igreja. Os moradores tentaram controlar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros, que agora investiga as causas do incêndio. De São Luís, Tássila Castro, para o Brasil TV. Em Goiânia, uma tempestade de pouco mais de 1h30 causou estragos e interditou uma das principais vias da cidade. Marginal Botafogo sem nenhum carro em plena segunda-feira? Essa cena não é normal. A explicação está logo à frente. Tinha interdição. Se por um lado a tranquilidade reinou na Marginal, por outro, o trânsito da região ficou mais carregado. Durante toda a manhã, o trecho da Marginal entre a segunda radial e aqui no viaduto com a Jamel Cecílio ficou interditado. Nenhum carro passa. O motivo da interdição é aquele trabalho ali da prefeitura. As máquinas fizeram a limpeza da pista, que estava tomada por lama e entulho. A medida foi para diminuir o risco de acidentes. A chuva que caiu no fim de semana deixou rastros. As imagens são impressionantes. O asfalto sumiu e o córrego virou um rio. Onde é que tá por baixo do viaduto? Olha isso aí. Desse outro ângulo também dá para ver a água transbordando. Cuidado aqui na Marginal, quem tá vindo não apareça por aqui, ó. Os moradores dos prédios registraram a força da água. Quem passou pela parte de cima do viaduto da Jamel Cecílio registrou um carro parcialmente submerso. Não foi o único veículo ilhado na Marginal Botafogo. Tem gente dentro do carro, velho. Segundo os bombeiros, 2 pessoas estavam no carro e elas conseguiram sair. O carro precisou ser guinchado no meio da lama. Em Belo Horizonte, também choveu forte no fim de semana. O temporal arrancou parte do asfalto de uma das principais avenidas da capital e derrubou muros em 3 pontos diferentes da cidade. Asfalto destruído. A imagem é da Avenida Silva Lobo, na região oeste de BH. As obras no local começaram hoje, bem cedo, para liberar o trânsito o quanto antes e evitar mais problema para quem passa por lá. Os estragos são consequência do temporal de sábado, que provocou transtornos em vários pontos da capital. A chuva veio tão forte que derrubou muros pela cidade afora. Olha este flagrante registrado no sábado à noite na Rua Alberto Sintra, bairro União, região nordeste de Belo Horizonte. A força da água fura o muro de uma igreja com cerca de 5 metros de altura e a estrutura vai abaixo, atingindo 2 carros. Um deles ficou bastante danificado. Ninguém se feriu, mas muita gente ficou apavorada. Ao lado da igreja tem um bar que estava cheio na hora do incidente. Os bombeiros foram acionados e isolaram a área. No bairro Cinquentenário, na região oeste, mais estragos. O muro de um condomínio de prédios caiu.
A estrutura faz a divisa com o lote vizinho. A Defesa Civil foi nesta manhã ao endereço onde outro muro caiu, deixando um homem ferido, no bairro Avaí, também na região oeste. O muro fica entre duas casas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem foi resgatado dos escombros pelos vizinhos. Homens trabalham aqui no bairro Estoril para retirar os destroços de um muro de uma quadra de tênis que caiu na noite de sábado. Ninguém ficou ferido, mas um carro que estava estacionado aqui ficou completamente destruído. Os entulhos ocupam toda a calçada e uma parte da rua. É a segunda vez que a estrutura vem abaixo. A região oeste concentrou o maior volume de chuva neste fim de semana. E os bombeiros alertam sobre sinais que podem salvar vidas durante um temporal. Que a população observe as movimentações do solo, inclinação de árvores, de postes de iluminação, o aparecimento recente de trincas ou rachaduras em muros, paredes ou no chão de residências. E, em caso de emergência, ligue 193 ou acione a Defesa Civil do seu município. E ainda falando dos estragos causados pela chuva, só ontem os bombeiros registraram mais de 70 ocorrências de quedas de árvores na região metropolitana de BH. A casa da dona Regina está assim desde a noite de sábado, no bairro Aparecida. A árvore tombou e ficou escorada na varanda. A ventania que teve, né? Aí a gente ouviu o barulho ali. Praticamente ele não caiu rápido, ele caiu assim, tipo, foi tombando, né? Porque o estrago lá em cima foi mais só a telha. Foi um susto, né? Porque a gente não estava esperando por isso, né? O entorno foi sinalizado com uma fita para evitar riscos aos pedestres. Aqui no bairro Coração Eucarístico, na região noroeste de Belo Horizonte, a semana começou assim, ó, com vários galhos que foram cortados neste fim de semana. Eles são de uma árvore de grande porte que caiu durante o temporal. A gente vê que a fiação ainda está arrebentada. As equipes das empresas de telecomunicações começaram os trabalhos para resolver a situação por aqui. Deixa eu atravessar para mostrar para vocês, porque olha só, a árvore ficava no canteiro central da Avenida Ressaca. Caiu. Todas as raízes também foram para fora, gerando um prejuízo para os moradores que ficaram sem luz por um bom tempo. Muitos moradores ficaram sem sinal de telefone, internet e TV a cabo. Aqui ficou essa avenida toda, tiveram que contratar gerador, né? Na mesma região, no bairro Padre Eustáquio, esta árvore caiu ao lado do acesso ao viaduto que liga a Via Expressa à Avenida Silva Lobo. As raízes e o paralelepípedo foram arrancados. Só ontem, o Corpo de Bombeiros recebeu 73 ligações informando quedas de árvores em diferentes pontos de BH. Já no bairro Estrela do Oriente, 3 árvores caíram na Escola Municipal Mestre Ataíde. Algumas sessões eleitorais foram trocadas por outras salas do colégio e a votação não foi impactada. No fim da manhã de hoje, os bombeiros finalizaram o corte dos galhos. A seguir, a história de 2 mulheres do Recife que se conheceram de uma forma inusitada, que envolve honestidade, gratidão, respeito e amor ao próximo. É já já. Brasil TV de volta falando do segundo turno das eleições municipais. Cerca de 24 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo e elegeram os prefeitos e vice-prefeitos de 15 capitais e 36 cidades. O Tribunal Superior Eleitoral chamou a atenção para o aumento da abstenção no segundo turno em relação ao primeiro e comemorou a rapidez e tranquilidade de todo o processo de votação. Em 2 horas e 15 minutos depois do fechamento das urnas, todos os brasileiros já sabiam os nomes dos vencedores. O primeiro resultado foi anunciado 30 minutos depois do fechamento das urnas, em Belém. Além de ágil, as eleições municipais foram consideradas pela Justiça Eleitoral sem graves incidentes. Ao todo, foram registrados 102 crimes eleitorais no domingo, com a prisão de 42 pessoas.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, fez um balanço positivo da disputa. A entrega que a Justiça Eleitoral apresenta agora ao povo brasileiro na finalização deste processo é rigorosamente o atestado de que a democracia brasileira está funcionando com instituições sólidas, seguras, um processo eleitoral exemplar, um eleitorado brasileiro que se conforma de maneira exemplar quando tem diante de si a certeza de que as instituições estão funcionando, que os direitos estão para ser exercidos e estão sendo exercidos, e que a democracia é um espaço no qual todos podem conviver e devem conviver com sossego, com alegria, segundo as conveniências e as ideias que cada um tenha. Para a coordenadora da organização Transparência Eleitoral, um cenário de normalidade. Somente em algumas campanhas a gente viu um pouco mais de acirramento de ânimos, certa tensão em alguns municípios, mas no geral a gente não pode atribuir grandes alterações do primeiro para o segundo turno, tudo o contrário. Então as pessoas foram votar, as candidaturas também exerceram ali os seus direitos. E no final das contas a gente teve um resultado bastante rápido por parte da Justiça Eleitoral que demonstra bastante normalidade no dia de ontem. A Justiça Eleitoral chamou a atenção ainda para o alto índice de abstenção no segundo turno, que ficou acima do registrado no primeiro turno e só foi superado pelo índice de 2020, o primeiro ano da pandemia de Covid-19. A abstenção no segundo turno vem aumentando pelo menos desde o ano 2000. Como o voto no Brasil é obrigatório, o não comparecimento às urnas precisa ser justificado em até 60 dias depois do primeiro ou segundo turno. Quem ainda não justificou pode fazer isso no cartório eleitoral, pelo aplicativo e-Título ou no site do TSE. É preciso anexar documentos que comprovem o motivo da ausência. Agora você vai conhecer duas mulheres trabalhadoras, uma artesã e uma feirante, que tiveram os caminhos cruzados pelo acaso no Recife. É uma daquelas histórias que a gente adora mostrar, porque tem a ver com educação, princípios, honestidade. A reportagem é da Bianca Carvalho. Tainara está sempre pelo centro do Recife. É aqui que compra material para o artesanato que produz. E acaba levando mais coisa que encontra pelo caminho, ou porque acha interessante ou porque o preço está bom mesmo. Agora, dessa banca de verduras na rua de Santa Rita, ela virou freguesa. A gente vai te contar como foi que Dona Cláudia conseguiu fidelizar essa cliente. Tainara estava cheia de sacolas e parou quando viu a promoção de Dona Cláudia. 3 saquinhos de verdura por R$5. Fui tirar as verduras da bolsa, né? Quando eu tirei, fui tirando, dei de cara com aquele dinheiro, né? E me perguntei, meu Deus, de quem é esse dinheiro? Que meu não é, né? Eu ando com Pix. Coentro, pimentão, cenoura, cebola, maxixe, repolho. A banca, na verdade, nem é de Dona Cláudia. Das 9 da manhã às 5, 5h30 da tarde, ela vende a mercadoria e recebe do dono o almoço mais R$50 por dia. O que ficou, por engano, na sacola de Tainara foi nada mais, nada menos que o apurado todo. Deixei em cima da carroça para passar troco. Tava passando troco para muita gente, não foi só para ela. Eu senti falta, eu disse, meu Deus, perdi a sacola. Perdi o dinheiro, aí comecei já a chorar, fiquei desesperada. Todo mundo aqui me acalmando, me dando água, que eu tenho uma pressão alta, me dando água. E o meu filho estava aqui junto comigo, que é o menino que eu crio. Ele pegou, mãe calma, mãe calma. Tainara não pensou 2 vezes. Ela tinha que devolver o dinheiro que Dona Cláudia nem fazia ideia de com quem estava, se tinham levado, se ela tinha perdido. Aí quando eu lembro é da senhora da verdura. Aí meu padrasto tinha acabado de largar, ele não, bora agora devolver. Eu digo, com certeza. Aí a gente pegou o carro e veio. Foi bonitinho quando Tainara chegou com o dinheiro. O padrasto foi com ela e filmou tudo. Olha, a senhora, eu comprei aqui, ó. Aí quando eu chego em casa, aqui eu tiro. Foi o quê? O seu dinheiro Foi mesmo. Claro que eu perguntei quanto era. Você contou quanto era? Não, eu não cheguei a contar. Eu fiquei tão surpresa, sem reação na hora, que do mesmo jeito que eu peguei aqui, eu botei as verduras e vim embora. De 10, de 5? Tinha de 10, tinha de 20, de 2, de 5. Era o trocado dela passar até pros clientes, né?
Não contou quanto era. E a senhora também não sabe quanto era? Não, eu não conto dinheiro, não. Quem conta dinheiro é o dono. Era o apurado do dia. É o apurado do dia. Tudo que está aqui, ó. A emoção do momento trouxe lições para as duas. Da gratidão que ensina e de como é bom fazer o bem. Essa menina tem um coração doce, ela tem um coração maravilhoso. E a mãe dela está de parabéns e o pai dela também está de parabéns. Por ter criado uma filha educada, uma filha que honesta. Também sou trabalhadora feito ela, trabalho para ganhar o meu, então jamais eu vou ficar com uma coisa que é dos outros. Só de ver a felicidade dela e aquele abraço, né? Foi a melhor recompensa, né? A honestidade sempre compensa. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.